Gênesis, capítulo 25. Então, Abraão tomou novamente uma esposa. Seu nome era Quetura. Com o tempo, ela lhe deu Zimrã, Jocsã, Medã, Midian, Isabaque e Suá. Jocsã tornou-se pai de Sabã e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Depois, Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, mas Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Então, enquanto ainda vivia, ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então, Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito. E foi reunido ao seu povo. Seus filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Macpela, que fica em frente de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Het. Ali foi enterrado Abraão junto de Sara, sua esposa. Após a morte de Abraão, Deus continuou a abençoar seu filho Isaque, e Isaque morava perto de Beolaim-Roi. Esta é a história de Ismael, filho de Abraão, o filho de Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com seus nomes, segundo as suas linhagens. Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumã, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes de acordo com os seus povoados e de acordo com seus acampamentos. Maiorais, segundo seus clãs. E Ismael viveu 137 anos. Então, ele deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram a região desde Avilá, perto de Sur, que fica próximo ao Egito, até a Síria. Ele se estabeleceu perto de todos os seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o armeneu. Isaque fazia súplicas a Jeová a favor de sua esposa, porque ela era estéril. Assim, Jeová atendeu às súplicas dele, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. E os filhos dentro dela começaram a lutar entre si, de modo que ela disse: se é assim, de que me adianta eu continuar vivendo? Então ela consultou a Jeová, e Jeová lhe disse: há duas nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou a hora de ela dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos, mas Jacó era um homem irrepreensível que morava em tendas. Isaque amava Esaú
porque significava caça para a sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó estava preparando o ensopado, quando Esaú chegou do campo exausto, de modo que Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: Primeiro, venda-me seu direito de progenitura, ou de primogênito. E Esaú continuou: Estou quase morrendo. Para que me serve o direito de primogenitura? Jacó acrescentou: Jure primeiro. E ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da primogenitura. Capítulo 26. Houve uma fome naquela terra, além da fome que havia ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaac se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: Não desça ao Egito, more na terra que eu lhe indicar. More como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você. E eu abençoarei, porque darei todas essas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas essas terras à sua descendência. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, visto que Abraão escutou a minha voz e continuou a cumprir meus requisitos, minhas ordens, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque continuou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: Ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: Ela é minha esposa, pois pensava: os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Passado algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando pela janela quando viu Isaque fazendo carinho em Rebeca, sua esposa. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: Na verdade, ela é sua esposa. Por que é que você disse, ela é minha irmã? Isaque lhe respondeu: Eu disse isso para não ser morto por causa dela. Mas Abimeleque continuou: O que você nos fez? Alguém do povo poderia facilmente ter se deitado com a sua esposa e você teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou então a todo o povo: Quem tocar neste homem e na sua esposa, certamente será morto. E Isaque começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. O homem ficou rico e continuou a prosperar até que se tornou muito rico. Ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois e um grande grupo de servos, e os filisteus começaram a invejá-lo. Assim, os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias dele. Abimeleque disse então a Isaque: Mude-se da nossa vizinhança, pois você ficou muito mais forte do que nós. Portanto, Isaque se mudou dali e acampou no vale de Gerar e passou a morar ali. Isaque cavou novamente os poços que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que seu pai lhes dava. Quando os servos de Isaque estavam cavando no vale, acharam um poço em que havia uma nascente de água. E os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa.
Assim, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque haviam discutido com Isaac. E cavaram outro poço e começaram a discutir também por causa dele. Então lhe deu o nome de Sitna. Mais tarde, ele se mudou dali e cavou outro poço, mas eles não discutiram por causa dele. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse: é porque agora Jeová nos deu amplo espaço e nos fez numerosos nesta terra. Dali, subiu então para Berseba. Naquela noite, Jeová lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois estou com você e vou abençoá-lo e multiplicar a sua descendência por causa de Abraão, meu servo. Portanto, ele construiu ali um altar e invocou o nome de Jeová. E Isaac armou a sua tenda naquele lugar e seus servos cavaram um poço ali. Mais tarde, dirigiu-se a ele Abimeleque, vindo de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, chefe do seu exército. Então Isaac lhes perguntou: por que vieram a mim, já que vocês me odeiam e me mandaram embora da sua vizinhança? Responderam-lhe então: vimos claramente que Jeová está com você. Por isso dissemos: que haja um juramento entre nós e você e permita-nos fazer com você um pacto. Você não fará nada de mal contra nós, assim como nós não lhes faremos nenhum mal, pois apenas o bem lhe fizemos, mandando embora em paz. Você agora é o abençoado de Jeová. Ele fez, então, um banquete para eles e comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e fizeram um juramento mútuo. Depois, Isaac os despediu e eles partiram em paz. Naquele dia, os servos de Isaac foram informá-lo a respeito do poço que haviam cavado e disseram-lhe: encontramos água. Assim, ele deu ao poço o nome de Siba. É por isso que o nome da cidade é Berseba até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele tomou como esposa Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas eram uma fonte de grande amargura para Isaac e Rebeca. Capítulo 27. Quando Isaac já era idoso, os seus olhos estavam fracos demais para enxergar. Ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Isaac disse: já estou velho, não sei o dia da minha morte. Portanto, por favor, pegue agora as suas armas, sua aljava e seu arco, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois faça um prato saboroso, como eu gosto, e traga-o para mim. Então eu comerei, e assim eu abençoarei você antes de morrer. Rebeca, no entanto, estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Quando Esaú saiu para o campo à procura de caça para trazer, Rebeca disse a Jacó, seu filho: acabo de ouvir seu pai dizendo a Esaú, seu irmão: traga-me uma caça e faça para mim um prato saboroso. Então eu comerei, e assim eu abençoarei você perante Jeová antes da minha morte. Agora, meu filho, escute bem e faça o que eu lhe digo. Vá, por favor, ao rebanho e traga-me de lá 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare com eles um prato saboroso para o seu pai, como ele gosta. Então leve-o para o seu pai comer, a fim de que ele abençoe você antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas Esaú, meu irmão, é um homem peludo
e a minha pele é lisa. E se meu pai me apalpar? Então, certamente parecerá que eu estou zombando dele, e eu trarei sobre mim uma maldição em vez de uma bênção. Sua mãe lhe respondeu: venha sobre mim a maldade proferida contra você, meu filho. Apenas faça o que eu digo e vá. Traga-os para mim. Portanto, ele foi apanhá-los e os levou à sua mãe, e sua mãe preparou um prato saboroso como seu pai gostava. Depois, Rebeca pegou roupas de Esaú, seu filho mais velho, as melhores que ele tinha na casa, e vestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Ela também lhe cobriu as mãos e a parte sem pele, sem pelos do pescoço, com as peles dos cabritos. E entregou a Jacó, seu filho, o prato saboroso e o pão que tinha preparado. Então, ele entrou onde estava seu pai e disse: Pai? E Isaac disse: Estou aqui. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz exatamente como o Senhor me falou. Por favor, sente-se e coma da minha caça, para que o Senhor me abençoe. Nisto, Isaac disse a seu filho: Como você achou tão rápido, meu filho? Ele respondeu: É que Jeová, seu Deus, a trouxe a mim. Isaac disse então a Jacó: Aproxime-se, por favor, para que eu apalpe, meu filho, para saber se você realmente é o meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou então de Isaac, seu pai, que o apalpou, e depois disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ele não reconheceu porque as mãos dele estavam peludas como as mãos de Esaú, seu irmão. Assim ele o abençoou. Depois Isaac perguntou: Você é realmente meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaac lhe disse: Traga um pouco da caça para eu comer, meu filho, e então eu abençoarei você. E Jacó o serviu, e ele comeu, levou-lhe vinho, e ele bebeu. Isaac, seu pai, disse-lhe então: Aproxime-se, por favor, e beije-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou, e o pai sentiu o cheiro das suas roupas, e ele o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Jeová abençoou. E o verdadeiro Deus lhe deu o orvalho dos céus, e os solos férteis da terra, e fartura dos cereais e vinho novo. Que povos os sirvam e nações se curvem diante de você. Torne-se Senhor sobre os seus irmãos, e que os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja todo aquele que o amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que o abençoar. Assim que Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo Jacó saído da presença de seu pai Isaac, seu irmão Esaú voltou da caçada. Ele também preparou um prato saboroso e o levou a seu pai e disse a seu pai: Levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Diante disso, Isaac, seu pai, lhe disse: Quem é você? Esaú respondeu: Sou seu filho, seu primogênito Esaú. E Isaac começou a tremer violentamente e disse: Então quem foi à procura de caça e a trouxe para mim? Eu comi antes de você chegar, e eu o abençoei. Abençoando ele, certamente ficará. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú começou a clamar de maneira extremamente alta e amargurada e disse a seu pai: Abençoe, abençoe a mim também, meu pai. Mas ele disse: Seu irmão veio a mim e me enganou para obter a bênção destinada a você. Disso Esaú disse: É com razão que o nome dele é Jacó, pois me suplantou 2 vezes. Já tomou o meu direito de progenitura e agora tomou a minha bênção. Acrescentou então: O Senhor não reservou uma bênção para mim? Mas Isaac respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você,
e dei a ele todos os seus irmãos como servos, e lhe concedi cereais e vinho novo para o seu sustento. O que ainda posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: O Senhor tem somente uma bênção, meu pai? Abençoe a mim também, meu pai. Com isso, Esaú começou a chorar alto. Então Isaque, seu pai, lhe respondeu: Veja, a sua morada será longe dos solos férteis da terra e longe do orvalho dos céus acima. E você viverá pela espada e servirá o seu irmão. Mas quando você não puder mais suportar, certamente romperá o jugo dele de cima do seu pescoço. No entanto, Esaú guardou rancor de Jacó por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado. E Esaú dizia no coração: Os dias de luto por meu pai estão chegando. Depois disso, vou matar Jacó, meu irmão. Quando Rebeca foi informada das palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela imediatamente mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse: Olhe, seu irmão Esaú está planejando matar você para se vingar. Então, meu filho, faça o que eu lhe digo. Fuja depressa à casa de Labão, meu irmão, em Harã. More com ele por um tempo, até que o furor de seu irmão se acalme. Até que diminua a raiva do seu irmão que tem por você e ele esqueça o que você fez. Então, eu mandarei um aviso para que volte. Porque eu deveria perder vocês dois num só dia. Depois Rebeca disse a Isaac: Odeio a minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma esposa dentre as filhas de Et, como essas filhas desta terra, de que me adianta viver?